Olá, meu querido, paz e graça a todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Desde já, eu quero convidar você para nos ajudar curtindo, compartilhando, fazendo o seu comentário. Se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Diz aqui, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa revista é lições de estudo da CPAD, né, para jovens e adulto. E agora nós alcançamos a lição de número 9, que tem o título também, Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. O textual dessa lição, que nós chamamos de texto de ouro, que se encontra, né, em Romanos capítulo 8 e o versículo 37, ele diz aqui, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, nós somos mais do que vencedores. Verdade prática, diz aqui também o comentarista. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Glória a Deus! Essa lição está uma benção, queridos. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20, também no 1 João, capítulo 4 e o versículo 4, e também 1 João 5 e o versículo 5. Né? Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas você pode estar lendo aí na sala de aula com os seus alunos. Que o Senhor Deus abençoa, te dando graça, força, sabedoria, entendimento em nome de Jesus. Então, prosseguindo aqui, o objetivo geral dessa lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Continuando, prosseguindo aqui, os objetivos específicos são 3, né? Aqui o primeiro tópico, veja só, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. O segundo tópico, identificar os meios que o inimigo utiliza, né, para neutralizar a fé do crente. Olha só, o terceiro tópico, destacar quais as armas, né, espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Então vamos ver qual, né, essas armas espirituais que Neemias usou aqui. No ponto central, diz aqui o comentarista, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar, né, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Na introdução, diz aqui o comentarista, na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência, né, por parte dos samaritanos. Nós vemos aqui, nesta lição, iremos observar mais detalhadamente, olha só, as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Como que eles concluíram essa obra, né? O primeiro tópico, né, qual a procedência desses ataques? Vamos ver qual a procedência desses ataques. O primeiro subtópico, a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques, né? Ela diz, não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, né? E contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Então, a Bíblia nos revela aqui que nós não devemos lutar contra o nosso irmão, não devemos lutar, né, contra carne nem contra sangue, mas a nossa luta é contra os principados, né? Contra as potestades
né, que se encontra nas regiões celestiais. Então, esse é o mundo espiritual. E ele continua dizendo aqui, portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Essa luta nossa, queridos, é uma luta espiritual, né? Não é a luta contra o nosso irmão, porque o inimigo tem tentado, né, destruir as famílias, destruir os lares. Interessante que o inimigo ele não pode ir contra Deus, né? Contra Jesus. Então ele vai contra as obras de Deus, que é os filhos dele, né? Os inimigos visíveis são meramente instrumento dos demônios, os quais nos atacam. Então, esses inimigos, essas pessoas, o que dá lugar, né, para o mal, então eles passam a ser o que? Instrumentos, né? Os instrumentos visíveis, né? E meramente, né, dos demônios, os quais nos atacam a todo momento. Desde que Lúcifer caiu em pecado, veja só, no céu, e foi expulso de lá, então ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra, tá vendo? 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que orar e pedir a Deus para nos ajudar também na vigilância. Olha só, porque o inimigo, ele coloca, né, o adversário, né, para poder distorcer aquilo que Deus colocou para seus filhos. O inimigo, ele não consegue lutar contra Deus, então ele vai contra os filhos de Deus, né, para destruir. Olha só, assim como fazia os inimigos ali na construção de Jerusalém. Eles queriam atrapalhar a obra do Senhor. Segundo subtópico, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Dessa luta qual? Dessa luta espiritual. Ele diz, e ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, na letra A, resistir no dia mau. Então, nós temos que receber todas as armaduras de Deus, né, que está lá em Efésios, capítulo 6, e para que venhamos estar firme, né? Olha só, nos dias maus. Aqui também, na letra B, tendo feito tudo, olha só, ele diz aqui, tendo feito tudo, na letra C ele diz, fica firme. Efésios, capítulo 6, e versículo 13. Então, nós temos que tomar as armaduras de Deus, da palavra de Deus. E depois que nós tomássemos a armadura de Deus, né, agora nós podemos, né, fazer qualquer coisa. Não, agora nós temos que ficar firme, né, com essas armaduras, para que o inimigo não venha achar brecha na nossa vida. Vemos assim que a Bíblia, né, não aconselha fugir da luta. A Bíblia não aconselha nós fugir da luta, mas sim ficar firme e resistir e vencer o maligno, né? Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Então, nós temos que tomar todas as armaduras de Deus e ficar firme e resistir, né, o inimigo, né? Porque ele fugirá de vós. Bem, queridos? Então, nós vemos aqui Tiago capítulo 4, versículo 7. Terceiro subtópico, diz aqui o comentarista, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Então, nesse mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê. A Bíblia diz que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João, capítulo 5 e o versículo 5. Só vence o mundo quem é nascido de Deus, nascido da fé. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Mas o que é o mundo? O mundo são as concupiscências. O mundo são a soberba, são os desejos, né, da nossa alma, do nosso, o nosso eu, o nosso ego. Esses são o mundo. O mundo, porque antes de Adão e Eva pecar ali, não existia mundo, né? Que tudo era encoberto diante, né, dos olhos do homem, né? O homem não tinha malícia nenhuma, tanto que ficava nus e não percebia que estava nus, porque não tinha malícia, né? Não tinha mundo. O mundo só veio existir depois do pecado. Aí quando Adão e Eva pecou, aí veio os abrolhos, aí veio os espinhos,
né? Então, veja só, queridos, e ele diz aqui, então, para nós vencer o mundo, nós temos que crer. Só vence o mundo quem nasce de Deus. Então, para nós vencer o vício, nós temos que nascer de Deus. Para nós vencer, né, por exemplo, a prostituição, para nós vencer qualquer coisa do mal, só vence, né, quando você nasce de Deus. Só vence o mundo quem nasce de Deus, através da fé. Veja só, por isso, a Bíblia aconselha, diz aqui, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Primeiro a Timóteo, capítulo 6 e versículo 12. Queridos, nós tomar posse da vida eterna, através da fé. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Pela fé nós vamos experimentar, né, a operação do Espírito Santo na nossa vida. Aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 2 e versículo 5. É maravilhoso quando o Espírito Santo ele opera na nossa vida. Eu não sei você, mas quando você sentir essa graça maravilhosa do Espírito Santo, você quer, muitas das vezes a gente fica alegre demais. A gente não sabe se sorri, se chora, se corre, se fica parado. É uma alegria imensa, querido Santo. É receber, né, essa operação do Espírito Santo na nossa vida. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 2 e 5. E ele continua aqui, prosseguindo, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Nada pode abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Então, o mundo espiritual, ele só existe se você crê. Se você crê nesse momento e agora tem um exército de anjos ao seu redor. A Bíblia diz lá no Salmo que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Se você crê, olha só, então é através da fé. Agora Deus, que a pessoa crê ou não crê, ele existe e ele é vivo. O nosso Jesus, ele está vivo. Prosseguindo, ele diz, devemos não temer, mas crer somente, né? Marcos capítulo 5, versículo 38. Não devemos temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 e o versículo 2. Então, queridos, nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar ao diabo, mas somente crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto subtópico, nesta luta, as armas devem ser espirituais. Então, nós já vemos que nessa luta que nós temos para enfrentar, as armas devem ser espirituais. Nós não vamos lutar uma luta espiritual com armas, né, física. E diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Só as armas espirituais que podem alcançar os inimigos, né, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, ela faz com que nós vamos dar lugar ao inimigo, né? Então, essa luta é com as armas espirituais, é a fé. A síntese do tópico 1, resumo do tópico 1, diz aqui o comentarista, a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Segundo tópico, o inimigo procura atingir a nossa fé. Então, ele vai procurar atingir a nossa fé, né? Porque se é a fé que é a arma contra ele, então ele tem mais que atingir, procurar atingir mesmo a nossa fé, né? Por isso que nós temos que estar, né, revestidos das armaduras espirituais do Senhor. Primeiro subtópico diz aqui, o inimigo ataca com arma do desprezo, né? Ele vai desprezando. A arma dele é de desprezo. E diz aqui, diziam que fazem estes fracos judeus. Olha só, eles procurando, falando ali, os inimigos, quando ele estava construindo o muro, o que esses fracos judeus estão fazendo? Neemias capítulo 4 e o versículo 2, e ele continua prosseguindo aqui, ele diz, de fato, em nós mesmos somos fracos, né? Mas no Senhor nós somos fortes. Paulo disse,
quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Veja só, no Senhor, quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes, né? Porque o poder de Deus, ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que Paulo, né, quando ele se sentia fraco, aí é que ele estava forte, né? Prosseguindo, quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Veja só, foi esta a tentação que derrubou Israel. É se comparar com o inimigo, né? Nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, veja só, porque é mais forte do que nós. Números capítulo 13, versículo 31. Veja aqui, quando o povo ia para entrar na terra prometida, em Canaã, e ali, né, os espias, eles viram ali, né, aqueles homens que estavam lá, eram homens, né, muito gigantes, né, e então eles ficaram com medo. E quando eles trouxeram a notícia para os outros, para Israel, muitos tremeram, né, porque a notícia deles, né, era de passar medo, porque estava medindo, né, com o povo de lá. E aí nós vemos que a nossa luta não é porque são grandes, não é porque eles são, né, poderosos lá, não, porque a nossa luta não é nossa. Quando nós colocamos no Senhor, a nossa luta é o Senhor que vai guerrear por nós. Então, a pessoa que não crê, ele não vai entender, né? Vai fazer igual quando os espias chegaram e começaram a falar ali, muita gente começou a desistir, né? Porque ele estava fazendo, baseando por eles. Mas aqui não, nós temos que ir pelo Senhor, pela fé, né? Números capítulo 13, versículo 31, os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvido à mensagem de fé transmitida por Caleb. Veja só que dizia, certamente prevaleceremos, né, contra ela. Caleb estava trazendo ali uma mensagem de fé, mas eles estavam pelos outros espias que estavam trazendo uma mensagem de acordo com o que eles mediram lá o seu inimigo, né? Certamente prevaleceremos contra ela, né? Olha só, nessa batalha. Ele diz aqui, o Senhor é conosco, não os temais. Números capítulo 14, versículo 9. Queridos, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós temos que, né, se deleitar no Senhor, porque Ele é que vai vencer por nós. Nós vemos aqui o segundo subtópico, o inimigo ataca com arma do escárnio. Neemias, capítulo 4, versículo 3 e 4, e Jeremias, capítulo 20, versículo 7, e Salmos de número 79 e versículo 4. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Então, o inimigo tem usado essas armas, né? De mostrar, né, que eles é poderoso, de fazer escárnio, né, de menosprezar, de colocar desprezo, para poder a pessoa ficar triste, né? Olha só, então é assim que eles trabalham, né? As armas deles, né? O escárnio, né? O desprezo, essas são as armas do inimigo, né? Colocando medo nas pessoas. Por isso, nós temos que estar confiante no Senhor. Quando vem os escárnios do inimigo, né? O servo de Deus, ele se põe, né, desanimado, né? Olha só, porque é assim que eles fizeram ali, quando eles trouxeram a mensagem lá da terra de Canaã, que tinha os gigantes, que a terra era muito boa, mandava leite e mel, né? Tinha as uvas, né? Os cachos de uva, mas tinha também os gigantes. Então, eles temeu ali. Então, olha só, por quê? Porque quem trouxe a mensagem ficou falando essas coisas, né? Não igual Caleb. Caleb chega e fala, mas nós venceremos, porque essa batalha não é nossa, é do Senhor. Se você tem alguma luta, algum problema que você acha que é impossível para o homem, para o médico, para a ciência, mas tenha certeza que a nossa fé vai além disso aí, porque essa batalha
ela é do Senhor. Quando você põe no Senhor, então descanse, porque é Ele que vai guerrear e Ele vai fazer como Ele quer. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Hebreus capítulo 11, versículo 36. Nem mesmo, né, Jesus escapou do escárnio. Marcos capítulo 20, versículo 19, 27, 29 e 39. Então, queridos, veja só, nem o próprio Deus, Jesus, né, ele não escapou, né, de ser, como diz, né, escárnio, né, dos inimigos. Aquela frase mesmo que colocaram ali, rei dos judeus, ali foi um escárnio, né, foi uma crítica. Na verdade, né, ele estava fazendo o escárnio. Está aqui o rei dos judeus, né, e ele disse, se chamaram, né, o pai de família, né, de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos, como é que ele vai chamar, né? Então, se chamaram Jesus ali, né, se escarneceram Jesus, imagina nós, né? Olha só. E ele continua dizendo, Marcos capítulo 10, versículo 25, isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Né? Mateus capítulo 10, versículo 38 e o versículo 39, também 16, 24 e 25. Então, essa de ser xingado, de ser humilhado, esse escárnio todo, isso faz parte de nós carregar a cruz, né, de Cristo, né? E os que são carnais procuram escapar dos escândalos da cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Então, aqueles que são carnais procuram, né, fugir, se escapar dos escárnios da cruz de Cristo, né? Porque ele não quer carregar essa cruz. Terceiro subtópico, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Ele vai mostrar e falar, isso é muito grande essa obra, isso aí ninguém vai conseguir. Então é isso que o inimigo faz. E ele continua dizendo aqui, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas, Neemias capítulo 4 e o versículo 2. E eles começam então, né, zombar aqui e dizer, né, a imensidade, olha só, esse montão de cinza que tem aí, né, montões de pó que tem aí, de entulho, e vocês acham que vocês vão conseguir isso aí tudo que foram queimado? Mesmo se vocês conseguirem, não vai prestar esse muro, vamos dizer assim, né? Então eles colocam uma imensidão, uma tarefa muito árdua. E na verdade, eles estavam fazendo aqui com o coração alegre, né? Os judeus. Mas o inimigo estava colocando imensidões, né? De tarefa, complicando para eles, né? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Porque Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai ser o líder que vai tirar o povo de Israel. Moisés, eu? Não, já tentei uma vez e me dei foi mal. Então, veja só, Moisés, né, olhar para a dimensão da tarefa, ele recusou, né? Quando, porém, né, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, Êxodo capítulo 3 e o versículo 12, e ele continua, e que Deus seria com a sua boca, né? Êxodo capítulo 4, versículo 12, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Zacarias capítulo 4 e o versículo 7. Então, quando ele percebeu, que ele colocou a fé, que ele creu, né, que o Senhor ia com ele, que o Senhor tinha feito sinais mostrando para Moisés, então Moisés colocou a sua fé em prática, ficou tão alegre que ele via, olha só, as montanhas, né, como se fossem as campinas, né? Olha só, queridos, que bênção, que alegria é nós crer no Senhor. Quem faz a obra é Deus. Isaías 26, versículo 12. Mas ele usa instrumentos, ainda que antes sejam pequenos e a tarefa seja grande. No quarto subtópico, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Então é isso que o inimigo usa contra nós, né? As mentiras, os boatos, as fofocas, como diz, né? Para nos atacar. Os samaritanos espalhavam calúnia
contra Neemias, veja só, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Neemias capítulo 2, versículo 19 e o 6, e o versículo 5 e o versículo 6. Então, queridos, veja só, os samaritanos falavam que Neemias, olha, toma cuidado, Neemias está querendo se constituir rei aqui, né, em Jerusalém. Vamos supor que Neemias, né, ele era muito sábio, colocava muita esperança no Senhor, porque ele não chegava a desanimar, né? Mas você recebeu uma afronta dessa é muito ruim, né? Receber uma afronta, porque você está querendo fazer assim, porque você está querendo ser o rei, você está querendo ser assim porque você quer ser, vamos supor, o pastor, o líder, né? Então, esse escárnio é muito forte, né? Mas Neemias suportou tudo ali, esperando no Senhor. Tudo isto para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu, veja só, Neemias respondeu, veja só, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, né, inventas. Neemias capítulo 6 e o versículo 8. Isso é muito bom, né? Você pôr essa confiança no Senhor. Mesmo que ele estava fazendo ali essa fofoca, essa mentira, mas Neemias falando, não, isso vem de você mesmo, né? Então, não estava no coração de Neemias, do jeito que eles estavam falando. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infama e por boa fama. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4 ao 8. Prosseguindo, Jesus aconselhou aqueles que sofreram acusações, né, mentirosas, a alegrarem-se e exaltarem-se, e não atentarem para o que se fala deles. Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Jesus nos aconselhando para que nós não venhamos olhar para o inimigo, mas olhar para o Senhor, né? Igual Neemias. Neemias, os inimigos ali, né, falando tudo, mas ele firme ali no Senhor, prosseguindo, fazendo a obra ali do Senhor. No quinto subtópico, o inimigo usa como arma as astúcias, né? Essas são as armas deles, as astúcias de fazer o mal. Os samaritanos convidaram os judeus, veja só, para junto se congregarem nas aldeias, porém intentava fazer o mal a Neemias. Eles queriam pegar Neemias, né, para fazer o mal. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Olha só, já foi, né, repetidamente ali, várias vezes Neemias recusando. Estou fazendo uma grande obra, diz Neemias, né? Não podereis descer. Neemias capítulo 6 e o versículo 3. Então, queridos, quando o inimigo vem, né, querer levantar astúcia contra nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar no nosso objetivo e fazer igual Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer para fazer essa aí com vocês. Sexto subtópico, o inimigo usa como arma, né, as ameaças. Queridos, nós vimos que eles usam a astúcia como arma, usa também as ameaças para entristecer, né, a fé do crente aqui, do cristão, né? Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalhar medo e pânico entre o povo de Deus. Olha só, nós vamos guerrear contra vocês, né? E aí, porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias capítulo 4 e o versículo 9. Vemos aqui que Neemias também colocou guarda contra eles, né? Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias capítulo 4, versículo 13 ao 20. Glória a Deus. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, o inimigo utiliza ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante, né, entender que isso faz parte da cruz
que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Então, tudo isso faz parte dessa cruz, né, que nós devemos carregar para nós seguir a Jesus. Terceiro tópico, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Vamos ver qual o segredo da vitória. Primeiro subtópico, os judeus venceram porque tinham certeza de que estava na vontade de Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, pode ter certeza que nós vamos vencer, né? Sempre buscando a nossa fé, sempre em comunhão com o Espírito Santo, com o Pai. Então, queridos, vê aqui, continuando, Neemias disse aos seus inimigos, olha só, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Isso é que é fé, isso é que é ânimo, né? Olha só, o Deus do céu, por mais que ele estava passando por tudo aquilo ali, mas ele dizia, eles falando que ali não ia prosseguir, que ali ia ser fracassado, mas Neemias, com a fé em Deus, ele disse, o Deus do céu é o que nos fará prosperar. É Deus que vai fazer nós prosperar, não é nós mesmos com o nosso trabalho, né? Neemias capítulo 2 e o versículo 20. E ele continua, Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Ele tinha essa fé, né? Que Deus tinha enviado ele para Jerusalém para fazer essa obra. Deus também, nós temos que pôr isso no nosso coração e crer que o Senhor nos colocou aqui para fazer essa obra com o Senhor Jesus, amém? Essa certeza nos guarda de precipitações, né? Provérbio capítulo 29 e o versículo 20. E de falarmos palavras impensadas, né? Salmos de número 106, versículo 33, Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 9, Provérbio capítulo 25, versículo 11. Então, queridos, veja só, né? Essa palavra de certeza, né? Impede de nós falar palavras impensadas, esperar, né, no tempo certo. Podemos, assim, governar o nosso espírito. Provérbio, capítulo 16, versículo 32. Segundo subtópico, os judeus venceram pela oração. Veja só, Neemias era homem de oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Como é que ele orava? Ele orava, ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Olha só, lembra-te, meu Deus, de Tobias e também de Sambalate. Orando pelos inimigos aqui, Neemias capítulo 4 e o versículo 4. Também o 6 e o 14, 13 e 29. Olha só, aqui Neemias, então, ele orando, né, e pedindo ao Senhor para lembrar, né, de Tobias e de Sambalate, que eram os adversários que estavam ali querendo atrapalhar a obra do Senhor. E ele orando para ele. Aquele que ora, né, e coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la, o mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. É que Jó 22, né, o versículo 27, Salmo 50, 15, também 46, 1, Mateus 7, 7 e 8 e 11. Terceiro subtópico, devemos também orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Olha só, orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola, Lucas 18, versículo 1, quando ele fala ali da mulher, né, da viúva, né, que estava, né, ali diante do juiz, que o juiz era um juiz iníquo, um juiz que não obedecia nem a Deus e nem aos homens, e ela tinha uma causa ali, mas ela foi insistente ali, né, na oração, e Deus, né, deu a causa para ela. Então, Paulo, né, exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, ele, né, exortou ali para que viesse permanecer na oração e súplica no Espírito, queridos. Veja só, Efésios capítulo 6, versículo 18, e ele continua. E aos Colossenses, ele escreveu, perseverai em oração. Colossenses capítulo 4 e o versículo 2. Então, o comentarista deixa aqui uma questão, uma pergunta, diz aqui, o que é então perseverança em oração? Vamos ver aqui na letra A, diz aqui, impedir que alguma coisa nos estorve, né, a orar, encontrando-nos apenas
na oração. Então, qualquer coisa, nada vem a impedir que nos estorve de nós estar na oração, que nós venhamos encontrar na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios, queridos. Isso nós temos que fazer, né, uma disciplina sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava sempre ocupada. Nós vemos aqui que Marta, né, aqui em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, ela estava sempre ocupada, ela não tinha um tempo para estar diante do Senhor, né? Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos, porque, queridos, muitas das vezes a gente tem que orar mais mesmo da madrugada, colocando mais para frente. Então nós temos que fazer um tempo, tirar um tempo aí para o Senhor, porque Ele tem tirado todo o tempo para nós, né? Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. A letra B é persistir em orar, ainda que o diabo procura tornar pesada e difícil a oração. Querido, muitas das vezes a gente vai orar e se torna aquilo pesado ali, mas a gente tem que persistir, né? Senão você acaba passando tempo e você não tem um tempo para estar em oração. Daniel orou 21 dias e veio resposta, né? E então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Daniel capítulo 10, versículo 11 ao 14. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 6. Então aqui, Jesus mostrando na parábola que a viúva também, né, orou e ficava, insistia até que veio a resposta. Na letra C é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que Isaías 62, versículo 8, Lucas 24 e o 49. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Mateus 26, versículo 44. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 ao 45. E os discípulos perseveravam em oração até que o fogo caiu. Veja só, Atos, capítulo 1, versículo 14, e capítulo 2, versículo de 1 a 4. Então, aqui também os discípulos, né, perseveraram ali em oração até que o fogo do céu desceu. Na letra D, é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, Romanos 8, 26, Efésios, capítulo 6, versículo 18 e Judas, versículo 20. Né? O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nós ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo, isso é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé, né? Isto é o segredo de estarmos sempre orando, dar liberdade ao Espírito Santo e ele, né, levantar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Veja só, essa certeza acompanhada do compromisso com oração foram importantes para que o servo do Senhor, né, alcançasse êxito na sua missão. Então, por mais que nós sabemos que a vitória é nossa, mas nós temos que continuar em oração. Amém, queridos? Terminamos aqui a lição de número 9. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.